Muito bem. Então, Breno. então vamos lá. Então, nós temos uma cultura da soja, uma receita de 75 sacas por hectare, um preço por saca de R$ 170, então você vai ter uma receita bruta de R$ 12.750 por hectare. Aí você tem uma despesa de 58 sacos por hectare, no valor de 170, um custo, então, de 9.860. Então, a receita líquida foi R$ 2.890 por hectare. É lógico, né, que se fosse minha propriedade, eu primeiro ia colher, eu ia colocar essa condição. Bom, eu vou colher a soja antes, depois você pode assumir a fazenda, né? Colher a soja que está ali é minha, porque eu já tive todos os gastos e tudo mais. Mas vamos supor que você queira fazer um negócio, né? Então, o valor econômico é a receita líquida vezes o fator de atualização vezes a receita, vezes a taxa de risco, né? É, a taxa de risco normalmente é 10%, e o fator de atualização, vamos dizer que vai ser um pagamento único e um pagamento daqui a um ano só, né? E eu coloquei uma taxa de juros aí de 12% ao ano, né? Então, eu tenho que achar o fator de atualização. Então, eu vou trazer esse valor para agora, né? Então, seria o fator de atualização de 0,89, e aí eu faria essa, eu jogaria nessa forma. Então, 2.890 vezes 0,8928 vezes 0,1, que daria aí R$ 258,03 por hectare, tá? Mas agora, vamos fazer um outro exemplo juntos aqui. Vamos supor, só que eu vou precisar aí entrar um pouco na... Deixa eu só ver se eu tenho alguma coisa aqui. Alguém tem valores aí de custo de cana para produzir uma cana? Sei não, sei. Aqui no Google está falando que o custo operacional é 88,7 por tonelada. 88 o quê? Reais? Reais por Vamos tonelada de cana. por tonelada, né? Então vamos. E o custo total ficou em 123 por tonelada. Então, a cana. Então, o custo total, 126? 123. 3. 6? Não, 3. 3. R$ 123 por tonelada. Tá. E quanto que fica a venda por tonelada? Por quanto que a usina paga? Espera aí que eu vou tentar achar aqui. Eu não estou achando quanto eles pagam por tonelada.
Aqui está falando que a tonelada de cana custa R$ 2.143, mas não sei se esse é o valor que a usina paga. Vamos assumir que seja, tá? É, pode ser. Ah, mas aí o custo fica R$ 123, e o custo pago é 2.143, acho que não, hein? Considera um custo de 70% em cima, então, só para exemplo, né? Só deixa eu ver um negócio aqui. Vamos colocar 70%, então. Vamos seguir aí. Então, eu vou apagar aqui. Então, a cana. Preço por hectare. Vamos por 2.150 por tonelada. E o custo, vamos dizer que seja aí 70% do valor. Então, 70% desse valor, 250 vezes 0,7, dá 1.505 por tonelada. Vamos supor que uma pessoa aí, um proprietário está vendendo a propriedade, só que ele tem ali mais 2 anos de colheita. Ele tem mais 2 anos de colheita, tá? E a gente sabe que a cana, vou fazer um parênteses aqui, ó. A cana, ela tem uma safra, mais ou menos. Normalmente ela tem 5 anos de safra, né? Vamos dizer, então, que ela tem uma vida útil de 5 anos, produzindo um primeiro ano umas 100 toneladas por hectare, 100 toneladas por hectare. No segundo ano, umas 85 toneladas por hectare. Terceiro ano, 80. Quarto ano, 75. E o quinto ano, umas 60 toneladas por hectare. A média, né? Estou chutando aqui. Bom, então nós sabemos que ele vai ter apenas mais 2 anos de colheita, tá? Então ele vai ter um primeiro ano, o primeiro ano, não, desculpa, o quarto ano, né? Ele está vendendo no meio do caminho, então ele vai fazer o cálculo, né? Bom, então o quarto ano, ele vai ter 75 toneladas vezes 2.150. Opa. Alguém tem calculadora fácil aí? Não, né? Então vai dar 2.150 vezes 75, dá R$ 161.250. Certo?
E nesse caso, isso foi a receita bruta, e ele vai ter uma despesa de 70% desse valor, de 112.875, certo? Isso no quarto ano. Então, a receita líquida foi R$ 48.375. Beleza? No quinto ano, sabemos que vai produzir menos. Então, no quinto ano, ele teve uma receita bruta de 60 toneladas por hectare. Vamos manter o mesmo valor, porque nós estamos vendendo a fazenda esse ano. Então, vai ficar 60 vezes 2.150. R$ 129.000 por hectare. E ele vai ter uma despesa, 70% desse valor, 90.300. Então, ele vai ter aqui, nesse caso, uma receita líquida de 38.000. 38.700 reais. Tá? Eu não coloquei aqui a área, né? A área da fazenda. Depois é só fazer a multiplicação. Bom, então tá aqui. Então, no quinto ano, ele vai ter uma receita líquida por hectare de 38.000, e no quarto ano ele teve uma receita líquida de R$ 48.375. Certo? Só que ele está vendendo a fazenda aqui, né? Ele tá vendendo a fazenda aqui, né? Como que vai ficar isso? Porque isso aí vai ser colhido ainda, né? Ele não vai ser mais dele, né? Então, mas só que ele precisa ter o retorno desse capital que ele investiu, certo? Estão todos acompanhando aí o tablet? Sim, professor. Bom, então como que nós poderíamos fazer, né, nesse caso? A gente poderia fazer separado, ou a gente pode também pegar uma média, né? Então, desses 2 próximos anos, qual seria a média que ele teria de receita líquida, né? Como são 2 anos só, a gente poderia fazer uma média. Aí vai depender de vocês. Às vezes vocês podem fazer separado, né? A receita líquida, vamos fazer separado. Vamos fazer separado, ao invés de fazer média. Então, vamos assumir que a taxa de risco é igual a 10%. Vamos assumir que os juros é de 12%, certo? Os juros é de 12%. Então, o valor econômico nesse caso, o valor econômico dessa cana no quarto ano ficaria como? Ficaria os 48.000
Ah, mas eu não achei o fator ainda, né? Vamos achar o fator primeiro. Desculpa, gente. Primeiro vamos calcular o fator econômico. Caiu. Pessoal, vocês estão me ouvindo aí? Agora sim. Caiu a minha internet aqui. Ainda está compartilhado a O tablet. tablet, tá joia? Isso. Então eu parei que vamos calcular primeiro o fator econômico, né? Só que agora ele vai ser é, vamos dizer que seja uma série, né, de pagamentos únicos, tá? Uma série de pagamentos únicos. Então vai ficar o fator econômico, nesse caso o N, é igual a 2 anos, né? Porque é a cana de quarto ano, então o FA vai ficar 1, 1 mais 0,12, que é a taxa de juros, vezes o N, que é 2. Então, nós vamos ter um fator de atualização, vou fazer aqui, 1,12 quadrado, dividido. Vai dar 0,79. Então, o valor econômico nesse caso vai ficar 48.000. Quanto era mesmo? 48.375 vezes 0,79 vezes 0,1. Então, o valor econômico vezes 0,1 vezes 48.375. Vai ficar 3.856,42 reais por hectare. Então, quer dizer, ele vai receber esse valor aqui, tá? Porque a cana vai estar no quarto ano, então vai ter que colher, né? Então, ele teria que receber isso daqui por hectare, certo? Nesse caso, Uma pergunta. O 48.375 é o que mesmo? É líquido? 48.000 é a receita líquida, porque a receita bruta é 2.150, 2.150, opa, 2.150 vezes 75 toneladas por hectare, então vai dar uma receita bruta de R$ 161.250. A despesa é 70%, então a receita líquida ficou 48.000, certo? Aham. Aí, pessoal, nesse caso aqui, a gente nem precisaria fazer a cana de segundo ano. Por quê? Porque ele vai receber já adiantado, porque aqui eu coloquei, ó, o fator de atualização, eu coloquei o número de períodos 2, né? Por quê? Porque vai ser, é, eu tô trazendo esses 2 anos
por valor presente, tá? Então, é como se o quarto e o quinto ano eu trouxesse ele para agora. Então, ele teria que receber R$ 3.856 por hectare. Então, se ele tem aí uma área total de 100 hectares, esse produtor receberia, então, né, pelos 100 hectares, 3.856.42. R$ 385.000 pelos 100 hectares, né? A título de, né, a título de receita, porque ele vai ter a cana dele que, né, por mais 2 anos aí, né? É lógico que ele não vai receber o valor, né? Ele está vendendo a fazenda, né? Mas aí, o que ele teria que fazer? Ele colocaria, então, né, esse valor aqui no valor no valor total da propriedade, tá? Ele somaria isso. Então, vamos supor que o valor da terra nua dele, um exemplo, vamos supor que o valor da terra nua dele, nós chegamos à conclusão que a fazenda iria valer aí, a terra nua, sei lá, R$ 60.000 o hectare, do valor da terra nua. Ele teria que somar mais R$ 3.856, né, por hectare, por causa dessa cana, certo? Beleza? Beleza. Só que isso é um dos fatores, né? É uma das benfeitorias que você vai ter que avaliar, né? Então, nós temos mais benfeitorias que nós podemos, que deve ser avaliado. Por exemplo, florestas, por exemplo, né? Bom, aqui tem um outro jeito de você calcular também, né? Existem momentos em que não se conhece o estágio de desenvolvimento da plantação, no ciclo de desenvolvimento da cultura, então, mais para culturas perenes, né? Então, você coloca, nesse caso aqui, o custo de formação dessa cultura perene, né? Mais a receita líquida vezes FA mais R, né? Então, pode ser feito dessa forma também. Um outro exemplo aqui é a avaliação de pastagens, né? Como nós falamos. Então, o valor, no caso das pastagens, um outro exemplo aqui no caso de pastagem, como que pode ser feito? Então, nós temos que o valor da pastagem é o custo de formação dessa pastagem vezes uma depreciação, né? Então, CF, custo de formação, e o D é uma depreciação. E essa depreciação é, é em função de uma tabela que nós usamos, se está ótimo, bom, regular, né? E assim por diante. Então, vamos supor um exemplo. Vamos dizer que o custo de formação de uma pastagem está em torno aí de R$ 1.800 por hectare, certo? E é uma pastagem que tem uma depreciação regular, né? 60%, então seria 0,6. Então, o custo de formação está demorando aqui para... Então, o valor da pastagem, né,
seria o quê? R$ 1.800 vezes 0,6, né? Então, o valor seria de 1.800 vezes 0,6, seria de R$ 1.080 por hectare. Esse seria o valor da pastagem que você computou aí, né? Então, esse seria um outro, né, no caso de pastagens. E aí nós temos a parte de avaliação de construções, né, de edificações rurais. No caso aí de edificações rurais, seria o valor do custo unitário, né? Quanto que custaria para construir, vezes a área total dessa construção, vezes o coeficiente de depreciação física e funcional dessas construções, né? Então, só vou colocar aqui, então, ó. Então, no caso aí, avaliação de construções, seria VC, seria igual ao custo unitário vezes a área vezes a depreciação funcional e a depreciação física dessa propriedade, tá? Então, vamos supor aí que, um exemplo, vamos supor que um barracão, né, de alvenaria, tem um custo aí, um custo unitário de sei lá quanto poderia custar, R$ 2.200 o metro quadrado, certo? E vamos dizer que a área desse barracão, vamos supor que a área seja, barracão seja uma 20 por 20, vezes 20 vezes 20, e daria uma área, então, de 400 metros quadrados, certo? Vamos dizer que esse barracão, ele tem aí uma vida de 10 anos, certo? E o fator de depreciação dele também é tabelado conforme Magossi, 1983. Vamos dizer que esse barracão ele está bom, certo? Ele teria, então, um DFF igual a 0,8, certo? 80% do valor. Então, ficaria o valor dele, da construção, ficaria 2.200 vezes 400 metros quadrados, vezes 0,8. Então, o valor da construção ficaria 2.200 vezes 400 vezes 0,8. Ficaria um valor de R$ 704.000. Certo? Só que esse valor aqui, pessoal, você não vai cobrar do cliente, né? Assim, você vai colocar no valor do hectare. Vamos supondo que a propriedade tem uma área de 300 hectares, certo? Então, o valor da construção ficaria esse valor de 704.000 por 300.
dividido por 300, eu teria que somar, então, 2.346,67 reais por hectare. Então, esse seria o valor, né, da construção em relação à área, né, em relação à área da propriedade. Mas o valor ficou estranho, né? Oi? O valor acabou ficando valendo mais. Será que é porque você colocou a área total da fazenda de 300 hectares? Só Não. que a. Ó, eu não tenho um custo de R$ 2.200 por metro quadrado, Aham. certo? Vezes 400 metros, daria oitocentos e Ah, oitenta é mil 400 reais, metros. Ah, tá. Entendi. tá? Aham. 400 metros quadrados, tá? Como tem um fator de 0,8, então o barracão ainda está muito bom, então teria um valor da construção de 704 mil, dividido aí por 300 hectares, R$ 2.346 por hectare. Tem que somar aí na hora de vender, certo? Bom, aí nós temos a avaliação das máquinas, né? No caso da avaliação das máquinas, hoje em dia, a avaliação das máquinas é feito mais por valor de mercado, né? Você pode usar um fator de depreciação, que seria 100 dividido pelo número de anos previsíveis de vida útil dessa máquina, né? E aí você colocaria aí o valor dela, né? Você pegaria aí o preço de uma nova e multiplicaria por esse valor de depreciação, né? Mas hoje em dia como que fala aí? O povo é esperto, né? Então o pessoal pega as máquinas, põe o valor de mercado. Quanto que custa um trator modelo tal? Ah, custa R$ 80.000 um trator daquele ano, no estado que ele está. Muito bem, então 80 mil, vamos supor que tem 10 tratores nesse estado, né? Você vai vender, então daria 800 mil, né? Dividido pela área da fazenda, né? Então, esse ficaria para mais simples, né? É, e tem outros, né? Tem também que eu mostrei para vocês. Deixa eu fazer um outro compartilhamento aqui. Tem também valor das matas naturais, né? Que é em função do diâmetro, a altura do peito, vezes a altura, vezes o fator de forma do tronco, né? Vezes o fator de empilhamento, né? Para a espécie que você está trabalhando. Então, você tem esse estudo também, né? E aí depois você faz o valor total do imóvel, né? No caso de semoventes, né? No caso de... Cadê? No caso de rebanhos, né? Você faz, daí vai depender. Se você tem um plantel de gir leiteiro, você vai fazer pelo preço pela idade dos animais, né? Preço de mercado deles. Se você tem gado de corte, né? Você vai fazer um peso médio dos animais que tem na propriedade e o valor da arroba desses animais, né? Vezes aí, né, no caso aí, ou se você tiver garrotes, né? Tenho tantos garrotes, tantas fêmeas, então você vai procurar valor de mercado e vai dividir vai fazer o total deles, né? Dividido pelo número, pela área da propriedade, né? E depois você pega tudo isso e soma, né? No valor total do imóvel, né? Então, o valor total do imóvel vai ficar sendo o valor da terra nua mais o valor total das benfeitorias, né? Certo? E também o valor do total do passivo, né?
que existe na propriedade, se você tiver. Passivo ambiental, por exemplo. Você vai ter que gastar nessa propriedade para recompor, sei lá, 200 hectares de reserva legal, ou você vai ter que recompor uma área de preservação permanente. Então, vai ter que fazer o custo, né? Tem que ver o custo disso e o custo disso dividido pelo total da área que você tá, que a fazenda avalianda tem, tá? Então, basicamente é isso, né? Que seria aí, no caso das avaliações. Tá bom, pessoal? Beleza, professor. Bom, o que a gente tinha para passar de matéria, fizemos alguns exemplos, então aí, vou deixar para vocês lá no EAD essa semana uma listinha de exercícios para vocês fazerem e vou deixar também alguns exemplos de avaliações de imóveis rurais para vocês estudarem, tá? Manda aula também, Ah. professor, se possível. A aula passada acho que eu não mandei, né? Mandou sim. Mandei, né? A passada sim. Sim, então essa aula Ô, professor, manda você tem só. alguma. é, Você sabe mais ou menos quando que a gente vai receber a nota? Faltam mais ou menos umas 5 provas aí para corrigir. Então vou ver se eu Ah, tá. termino hoje e ponho tudo isso aí amanhã para vocês aí. Ah, legal. Tá Obrigado. bom? Tá joia, pessoal? Então basicamente é isso. Aí, próxima semana seria o quê? Correção? Você ia fazer uns exemplos? A próxima aula eu faço uma correçãozinha da prova e basicamente é isso. Aí na semana que vem acho que já vou colocar a prova para vocês irem fazendo, tá? Aí vocês já vão fazendo devagar para entregar aí no comecinho de novembro. Ah, tá certo. Beleza. Aí eu já corrijo a prova, já ponho a nota para vocês aí. Ah, tá, mas se puder fazer uns exemplos a mais, próxima Tá. semana também? Então vamos Aí fazer o ajuda. seguinte, na próxima semana eu vou pegar uns exemplos de avaliação de imóveis desde o começo e a gente apresenta para vocês. Ah, legal. Tá joia? Beleza. Bom. Beleza. Então, beleza, pessoal. Então, uma boa noite, boa semana para todo mundo aí. Fiquem com Deus e cuidado aí. Boa Boa noite. noite, professor. Falou, até mais.